Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Que bom que você veio, está aqui, e que juntos possamos adorar a Deus, engrandecer o teu santo nome, bendizer a sua presença. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 32, Perdão é um ato legal, mas é preciso que a gente reconheça a nossa condição e quem somos. E Davi, nesse salmo, ele por alguns instantes, ele reluta em relação à sua condição de pecador, a sua falha. E ele então vai omitindo, ele vai retendo, isso vai trazendo efeitos ao seu próprio corpo, né? À sua própria vida. Até que então, em determinado momento, ele percebe, por que continuar e não confessar? Aí o Salmo fala da alegria daquele que tem os seus pecados perdoados. Bem-aventurado, né? Aquele que recebe o perdão. Então vamos ler Salmo 32, o Salmo de confissão. Assim vai dizer então Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, olha só a condição que ele chega: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabresto são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus, diante da sua santidade, sempre há algo em nós que precisa ser resolvido, né? Sempre. Deus é santo, santo, e nós temos que reconhecer a nossa condição. Não confessar, reter, é prejudicar a nossa caminhada, a nossa jornada. Davi recebeu os efeitos no próprio corpo, mas ele tomou uma decisão. Amados, o que nos permite estar aqui na presença de Deus, participarmos da comunhão, é por causa do perdão dos nossos pecados, porque Ele nos perdoou. O perdão, ele é um ato legal. A nos aproximarmos de Deus, nos aproximemos reconhecendo a santidade dEle, reconhecendo a nossa condição, mas tendo paz, porque nós temos um advogado. João falou isso, né, na sua carta: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo e verdadeiro, que intercede por mim e por você. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua misericórdia, e não vamos reter, vamos confessar e crer no perdão e na misericórdia do Senhor. Amado e poderoso Deus, obrigado por essa oportunidade de estar na sua casa nessa noite, para exaltar e glorificar o teu santo nome, a tua presença. Tu és o motivo, a razão pelo qual nós nos reunimos aqui. É o motivo da nossa canção, da nossa adoração, dos louvores que iremos entoar aqui, para engrandecimento do teu santo nome, bendizendo a tua presença, apresentando a nossa oferta. Mas refletimos, ó Deus, sobre esse primeiro texto da palavra que nós lemos nessa noite.
nesse salmo de confissão. E percebemos que não ganhamos nada enquanto nós retemos e não abrimos e quebrantamos o nosso coração. Mas a partir do momento em que rasgamos o nosso coração, reconhecemos a nossa condição, é libertador, porque o perdão ele restaura, ele transforma. E assim entramos por essas portas essa noite, crendo no perdão, na misericórdia, na bondade, no amor de Deus incondicional, que nos permite chegar aqui e apresentar o nosso culto. Receba, Senhor Deus, a adoração de todos nós. Senhor, fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra, a cada gesto, a cada oração, tudo aquilo que vai estar envolvendo este lugar, assim como no departamento infantil, como os irmãos que estão lá na recepção. Contamos com a Tua graça, com a Tua presença. E desde já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o Teu santo nome e bem dizer, porque uma vez que a alegria, né, bem-aventurado, felizes que têm o perdão, então expressa a sua gratidão e louve, engrandecendo o Teu santo nome. Olhar para a cruz é saber de onde vem o nosso perdão, de onde vem aquilo que nos sara, que nos cura e que nos liberta. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, se aproxime dele. me aproximo, quebrantado por Teu amor. Glória a Deus, aleluia. Vamos usar essas mãos, ó. E merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, chamou cada um de nós gentilmente a vivemos essa comunhão com Ele. atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é o Teu Parar esse amor, igreja. me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o Teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pega suas mãos e declare:
bendita a sua presença, glorificado seja o teu nome, aleluia. Certezas, confiança, crendo que assim somos salvos por esse amor. Obrigado, ó Pai, louvado seja a tua presença, aleluia. Bom, que é da década de 90 aí, ó, viu, Dezão? Lembrar aí, como elas disseram aí, direto do túnel do tempo, né? Álvaro Tito. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus. Você tem intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Glória a Deus. Sei que as muralhas do temor não te intimidar, eu sei. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreira, não há. Revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreira. Ele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Das mais altas barreiras tu irás transpor. Creia nisso. No Senhor nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. No céu onde os temores vão cessar. Obrigado, Deus. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena dor. Jesus é nosso grande intercessor. Pois não há barreira. Revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Das mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreira. Sim, igreja dele, nós somos mais que vencedores. Ele que nos fortalece para transpor, ir além com a sua graça. De Deus, destruindo todo mal e dor. Das mais altas barreiras tu irás transpor. Das mais altas barreiras tu irás transpor. Das mais altas barreiras tu irás Você, nós, igreja, iremos transpor com a força de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigado pela tua palavra que nos dá certeza. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nenhuma das suas ovelhas iriam se perder. Todas aquelas que o Pai o deu. Então, Deus, nós agradecemos pelo nosso intercessor, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Bendito e exaltado o teu santo nome.
Louvado seja a tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Meu coração tem anseio de ver tua glória, Aquele que espera um avivamento, enchendo a terra como as águas. aqueles que esperam o mover de Deus, aqueles que esperam o Senhor operando de ver maravilhas. se cumprindo na Aleluia. igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores. Se você crê, fará. cante com fé e com certeza. O muito que nós temos Muito o Senhor ainda pode não fazer. passa de conta. É necessário que a igreja busque e clame por Diante Ele. daquilo que podes, que queres fazer. Então clame. Ó, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, vai chover, Senhor, atende o seu povo que clama, que eu sei mover o seu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Cante, igreja, e confie O meu coração busque tem anseio de todo o seu coração. de ver tua glória. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja clamar, é tempo da igreja se quebrantar diante dEle, para que o Senhor opere através da sua graça e misericórdia. Oh Senhor, faz de novo, realiza, aleluia. Aquele que crê, obras ainda maiores fará. Muito que nós temos visto Não passam de gotas diante daquilo que pode e queres fazer. Ó, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, vai chover, Senhor, atende o seu povo que clama, que eu sei mover de braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, vai chover, Senhor, atende o seu povo que clama, eu sei mover o seu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Aleluia. Coloque a mão no seu coração neste momento. Senhor, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, ó Pai. Ó Deus, que essa canção seja como um hino de quem busca, de quem deseja mudança, transformação. A partir de nós somos a tua igreja, o teu povo. Então, Senhor, fale ao nosso coração essa noite. Desperta-nos para viver uma vida de intimidade, de um relacionamento sério com o Senhor, para experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Faz chover, Senhor Deus, faz de novo. Realiza novamente os seus feitos, as suas maravilhas. Porque o que vimos ainda é pouco diante do que tu podes fazer. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Mas começa em nós, no nosso coração, na nossa vida, ó Deus, para que essa verdade se expanda por essas terras, pela nossa cidade, pela nossa nação. E assim, ó Deus, haja um temor, haja um quebrantamento, mas isso precisa de começar por nós.
que sabemos quem é Deus, que conhecemos a obra do Espírito Santo, que nos convence daquilo que Cristo realizou na cruz. Então, Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, que somos nós. Assim eu te peço, Deus, em meio a essa canção de busca, de quem deseja ver as suas maravilhas sendo realizadas em nosso meio, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Bom, essa canção eu vou aprender com vocês, o pessoal do Ministério de Louvor vai estar adorando, e a gente vai continuar nessa atmosfera de quebrantamento, de rendição ao Senhor. Te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. É melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém ama assim. Tua voz a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma vez, né? Para a gente poder se situar melhor a canção, a letra. Mas como estava orando anteriormente, quando cantamos, né, acerca de um avivamento, que o nosso coração possa estar realmente moldado. Vamos pedir isso essa noite, Deus nos molde, nos transforme, possamos nos aproximar da sua vontade. Que a voz de Deus, a presença do Senhor, a palavra dele possa falar ao nosso coração nessa noite, né? E tudo aquilo que temos cantado possa ser realizado em nossa vida, na minha vida, na sua vida, em cada um de nós quanto igreja do Senhor. Então, vamos mais uma vez cantar junto com o grupo, adorando, e como quem tem um desejo de ter um coração moldado, transformado pelo Espírito Santo.
uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor e governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, mas ninguém ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao Louvado seja o teu nome, Senhor. Decisões a serem tomadas, renúncia, abrir mão, teu querer, tua vontade, ouvir a sua voz, para que possamos então ter um coração transformado. Em meio a esse louvor, em meio a momentos de expressão, de alegria, de gratidão, de palmas que já aplaudimos ao Senhor, mas também de uma reflexão acerca da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada, até que ponto estamos assim tão afinados à sua voz, à sua vontade. Então, Deus, em meio a esse louvor de desejo, de busca, que assim seja, que essa obra seja realizada na vida de todos nós, que cada coração aqui, ó Deus, possa sofrer esse impacto, e ao ouvir a sua voz, não endurecer, mas deixar com que o seu Espírito trabalhe e realize o seu querer em nossa vida, no nome de Jesus. Senhor, receba os louvores, os cânticos que entoamos a Ti, a nossa expressão de gratidão, engrandecendo o Teu nome, desejando a Tua presença e ser transformado por Ti a cada dia, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Compartilhe com o seu irmão, na graça do Senhor, abençoando neste momento. Obrigado, irmãos, aleluia. A exemplo de hoje pela manhã, só dar aqui um aviso direcionado às irmãs, embora a irmã Marilene não esteja aqui, mas depois vocês podem também procurá-la. Certamente ela já deve ter colocado lá no grupo de WhatsApp acerca de algumas programações envolvendo as irmãs, e uma delas, se não me falha a memória, no dia 10 de setembro, em Miguel Pereira, será um chá para as irmãs. A atividade vai ocorrer às
15 horas, né? 3 da tarde lá em Miguel Pereira. Provavelmente a irmã deve marcar a saída aqui por torno de 1h30. E aquelas que desejarem, procure a irmã Marilene, dê um nome, porque ela está se organizando para saber que tipo de transporte nós vamos estar utilizando. Se são carros, se é uma van, se é um micro-ônibus, né? Mas aí vai depender muito da resposta de cada um de vocês, se vocês não tiveram nada agendado para esse dia. E uma programação cujo retorno, eu acredito que começando às 15, no máximo às 18 horas já deve encerrar. E aí o retorno, 7, 19, 19h30, todos já estão aqui em Laje de volta, tá bom? Então, procure a irmã Marilene e dê ali o nome, porque precisamos de uma organização até o dia 30, né, o final desse mês de agosto. Esse mês vai até 31, né, mas dia 30 é o culto, na terça-feira, né, na reunião de oração. E aí você dá o seu nome, e ela vai estar assim, já se organizando para saber qual o tipo de condução. Isso vai ser no dia 10 de setembro, ok? Apenas esse aviso relacionado aí às irmãs. Vamos continuar louvando a Deus com as nossas finanças, sendo grato a Deus pela nossa vida, pela provisão. Esse momento não é de intervalo, esse momento é de dar continuidade ao nosso louvor. Louvamos com cânticos e agora agradecemos, reconhecendo a sua provisão e o seu cuidado. Aqueles que trouxeram o seu dízimo e desejar, né? Até porque ninguém é obrigado a nada, você deve fazer isso com um gesto de louvor e gratidão. Se você, porventura, trouxe o seu envelope com o seu dízimo e desejar trazer aqui à frente, eu vou estar recebendo das suas mãos, depois as ofertas estarão sendo recolhidas nas salvas. Amém. Vamos agradecer, né? Pai amado, bendito e exaltado seja o teu nome. É a nossa expressão também de gratidão, reconhecendo a provisão, tendo a oportunidade de agradecer por aquilo que realizamos nessa casa, por aquilo que podemos fazer neste lugar para abençoar, seja no que se diz respeito ao som, seja no que se diz respeito à escola bíblica infantil, dando condições aos professores, é nós aqui também no templo, nesta casa que nos acolhe, onde podemos, de uma forma confortável, participar e assistir do culto, nos dando a oportunidade também de planejar e ter sonhos de outras aquisições que venham trazer também um resultado positivo e para o uso da congregação, que é aquela que mantém este lugar com os seus dízimos e as suas ofertas. Obrigado a Deus que, devido à fidelidade e à generosidade da igreja, eu tenho dito isso com frequência, não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de prosperar ao ponto de abençoar outras frentes de trabalho, como assim temos feito com a igreja que tem iniciado lá na Taquara, também em Itaguaí, abençoando a igreja em Seropédica, o centro social, ó Deus, fruto da fidelidade, da generosidade desses irmãos. Então, muito obrigado, ó Pai, porque eu creio que se assim o Senhor tem nos abençoado, é para que sejamos um canal de bênção para as outras igrejas. Teu servo Paulo mencionava, né, a fidelidade das igrejas, como por exemplo de Filipos, uma igreja generosa, desprendida, que o abençoou na sua obra missionária. Então, ó Pai, muito obrigado, é com esse espírito que mantenha sempre essa alegria entre nós. E da mesma forma, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida secular, dentro das nossas responsabilidades, dentro de planejamentos, de sonhos, não, ó Pai, de coisas apenas como expressão que é completamente antibíblica, como, meu sonho de consumo. Deus, não, essas coisas não podem adentrar o nosso coração. Mas a Tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Temos sonhos, planejamos, mas não um consumismo compulsivo de quem gasta de forma desenfreada, sem disciplina. Deus, livra-nos de vivermos assim, mas dê-nos prudência para que, ó Deus, a nossa casa, nossa família, os nossos filhos possam usufruir e ver, ó Deus, como nós somos organizados.
E para isso nós precisamos da sua sabedoria. E assim eu oro neste momento, pedindo sabedoria em todos esses sentidos, no que se diz respeito à nossa vida financeira. Nesse momento em que o povo segura essa oferta, aqueles que já trouxeram o envelope, entregamos a Ti e assim agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua fonte de renda. Deus abençoe a sua vida financeira. De grande importância, irmãos, nós pedirmos a Deus sabedoria na administração da nossa vida. Uma coisa são imprevistos. Todos nós, né, estamos sujeitos a imprevisto, a algo que acontece assim, que não estava no planejamento. Aí é compreensível a gente ficar um pouco, às vezes, no sufoco, no que se diz respeito à parte financeira. Mas o ideal é que a gente tenha uma vida organizada, equilibrada. Procure, né, você ter noção dentro daquilo que você ganha e como você tem utilizado os seus recursos. E peça a Deus sabedoria na condução, né, da sua trajetória financeira. Normalmente eu oro no final do culto por alguns pedidos, mas eu quero aproveitar ainda antes da palavra para interceder neste momento, estar orando. Nós temos alguns irmãos que estão se recuperando, como por exemplo, eu tenho a minha mãe, que veio também de um resfriado muito forte. Nós temos a irmã Isa, esposa, né, do nosso irmão Marcos, que também está muito resfriada, e algumas outras pessoas que têm entrado em contato conosco. A irmã Georgina submeteu a cirurgia, está fazendo até aniversário hoje, e eu tenho pedido que a gente esteja orando pela Selma, esposa do pastor Antônio, que está aí na expectativa, né, aguardando para fazer uma cirurgia no joelho, pastor Antônio também, e aí eles estão dividindo quem vai primeiro, porque um precisa de cuidar do outro, né? Na maioria das vezes o pastor Antônio está sempre ali, Selma depende muito do seu deslocamento. Isso tem, né, deixado alguns entraves ali. Vamos orar, né, vamos interceder. Se você sabe de alguém que esteja precisando, esse é o papel da igreja, amados, né? O Tiago diz que por muita eficácia tem a oração do justo. A nossa oração não tem poder, o poder está no Senhor, mas é necessário que o povo ore, que o povo clame, né? E nós precisamos orar uns pelos outros. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor, é um momento propício, porque nós estamos na sua casa é a casa de oração. Embora fazemos isso no final do culto, mas agora, Senhor Deus, me veio o desejo, neste momento, antes de nós ouvirmos a sua palavra, lembrarmos aqui, como foi mencionado cada um dos nomes, pode ser que eu não lembre de todos, mas o Senhor, mesmo aquele que não conseguiu falar ou não lembrou, e citou, olha, fulano, cunhado de ciclano, Senhor, Tu sabes o nome, Tu sabes a situação, e o mais importante de tudo isso, o Senhor tem o poder para transformar e mudar o quadro e reverter, através da cura, da libertação. Ó Deus, entra com providência. Eu lembro do irmão Dil também, ó Pai, esposo da Glória, está passando também por um processo de tratamento, irmãos que estão se restabelecendo, outros que estão ainda diante desse período, como mencionei a minha mãe, a irmã Isa, Senhor Deus, esposa do teu servo Marcos, e assim, ó Pai, a cunhada do Jorginho, nós entregamos diante de Ti, ó Pai, da hora que o Zé Luiz pediu, a oração, o Paulo Chagas, Senhor Deus, toma diante de Ti o teu servo, ó Pai, vem uma história de todo um processo que passou alguns anos, mas Senhor, traga paz ao coração do Paulinho, Senhor Deus, renove as suas forças. Nós estamos aqui com a tua igreja nos unindo, ó Pai, e pedindo, como a Regina pediu para a sua irmã, também do José Francisco. Deus, entra com providência, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós estamos aqui fazendo aquilo que a tua palavra diz, orar uns pelos outros, assim como tenho lembrado aqui de Selma, do pastor Antônio. Cuida dos seus filhos, cuide, ó Pai, desses irmãos, que, ó Pai, temos carinho. Cada um aqui que mencionou o nome sabe da importância dessas pessoas, e nós apresentamos, mesmo aqueles que não conhecem, mas ficou sabendo que sofreu um acidente e vai passar por uma cirurgia, nós pedimos visita com a tua graça, como a irmã Georgina, Senhor, que pude falar com ela nessa tarde. Algumas irmãs estão aqui, se restabeleceram
cuida, Deus, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, cuida dos nossos familiares, toma nas suas mãos, ó Pai, esse momento nós clamamos a Ti, pois Tu és o nosso refúgio, a nossa esperança está em Ti, a Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, e essa é a fé que nós temos, e assim cremos, e pedimos no nome santo de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, né, que o Senhor, na sua graça e misericórdia, possa estar assim, assistindo a cada uma dessas vidas. Bom, antes de deixar aqui um versículo conhecido da palavra de Deus para nós meditarmos essa noite, quero dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua presença. Manda Jaqueline, seja bem-vinda, Deus abençoe, tá bom? Sinta-se à vontade no nosso meio, é um prazer poder receber a irmã aqui. Mais alguém? Os demais já estão acompanhando, seguindo, e nós temos o prazer de recebê-los. Essas portas estão abertas para todos aqueles que desejam adorar, louvar. Esse é o nosso propósito aqui. Expressar a nossa gratidão a Deus, reconhecendo o seu amor, a sua bondade, buscando nele a provisão, no que se diz sentido ao cuidado, a cura, né? A tua palavra, que é o alimento que nos fortalece, é o que nós vamos fazer agora, ouvir a palavra de Deus, né? Que o Senhor me dê a graça para poder estar ministrando. Para estar aqui do lado do Bruno. Bruno é a melhor pessoa para dizer o nome da jovem, né? O que vocês acham? Apresenta, Bruno. A Tayane. Prazer, viu? Obrigado, Zé Luiz. Aqui na igreja tem uns irmãos que é dedo duro mesmo. Não, faz o negócio, ó, não apareceu, não falou. Então, dedo duro, assim, em bom sentido, é bom, né? Obrigado, tá, filho. Sinta-se à vontade, Deus te abençoe. Mas, como anunciado nos grupos aí de WhatsApp, o título da nossa reflexão é Aviva-nos, Senhor. Eu quero ler um versículo muito conhecido e que me veio ao coração durante esses dias. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E eu quero ver alguns aspectos nesse versículo tão falado, conhecido, orado, mencionado por todos nós, né? Revisitar alguns textos da palavra de Deus não é penoso, é uma oportunidade de ter também um outro olhar, de aprender um pouco mais, né? Isso é bênção para a nossa vida. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, e esse versículo emblemático, histórico, mencionado, conhecido, que muitos sabem até de cor. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Uma palavra de oração. Senhor, eis-me aqui, com muito temor, tremor, reconhecendo as minhas condições, as minhas limitações, na responsabilidade de sempre trazer ao teu povo a tua palavra. Conceda-me essa graça. Ó Deus, como já falaste ao meu coração, e mais uma vez fala comigo. O fato de eu estar aqui em cima, na tribuna, no púlpito, não me qualifica, ó Pai, em nada melhor do que os irmãos que estão sentados. Sou tão carente, dependente de ouvir a tua voz e a tua palavra, a sua correção, a sua exortação, como todos que estão aqui. Mas, ó Deus, sei da responsabilidade, por isso eu peço, ajuda-me na transmissão daquilo que pude anotar e quero compartilhar com a tua igreja.
Assim também, ó Deus, unge os ouvidos, o coração de cada um dos irmãos, onde aqui já temos expressado com cânticos a nossa adoração, o nosso louvor, temos participado das contribuições, que também faz parte do nosso culto, temos orado pelos irmãos, pelos outros, e agora, Senhor, que o nosso coração e os nossos ouvidos sejam afinados à sua voz, para recebermos a tua palavra, e que teu Espírito fale melhor a cada vida. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero primeiramente dizer o porquê, né, eu retornei a esse versículo tão conhecido, porque quero falar sobre esse assunto, sobre a importância de uma igreja avivada, de buscarmos o avivamento. E a respeito dessa reflexão, como que ela nasce? Alguns dias, há 12 dias, para ser mais preciso, no culto da nossa reunião de oração, a primeira terça-feira desse mês, foi no dia 2, né, desse mês, na terça-feira, eu havia convidado o irmão Edinho, esposo da Dalva, para trazer um motivo de oração. E enquanto ele estava pregando, ele citou um livro que nós utilizamos aqui várias vezes, num propósito de jejum. Um livro que a gente aproveitava o momento em que estávamos ali nesse propósito, utilizando também como referência o livro escrito pelo saudoso pastor Edson Queiroz, um pastor da Igreja Batista, que foi usado por Deus para estar escrevendo uma série de livros, 40 dias de jejum e oração. E o irmão Edinho, ele citou esse livro, e logo naquela noite mesmo eu já comecei a revisitar. Eu tenho acho que uns 7 ou 8 exemplares, se não me falha a memória, e vendo o exemplar do ano de 2016, que aliás foi o ano que o saudoso pastor faleceu, foi em setembro de 2016, só que ele sempre escrevia no ano anterior, ele era sempre lançado no mês de março, que estava falando sobre o verdadeiro avivamento. Naquele ano ele faleceu, mas já tinha todo o material preparado para o ano seguinte, quando foi o último exemplar do 40 dias de jejum e oração, que foi o título para um Brasil transformado, que foi o ano de 2017. Mas revisitando, né, esse livro e lendo novamente alguns exemplares, o que me chamou a atenção acerca desse avivamento verdadeiro, de lá para cá, nos momentos de devoção, de ouvir a palavra como você está aqui, porque também sou pastoreado, né, pelo bispo Primaz, quando tenho a oportunidade, seja pelo Zoom, na terça-feira, né, ou presencial, às vezes, lá na nossa sede, na Barra da Tijuca, sentando para ouvir, participando da ceia, sendo pastoreado, sendo ali ensinado pelo nosso bispo Primaz. E tem ocorrido assim, se é que essa palavra existe, uma jesuicidência, muita ênfase na questão da oração, da busca. Aí teve numa terça-feira posterior, que foi Santa Ceia, o pastor João Batista esteve aqui falando e pregando sobre a importância da oração, um versículo que eu mexi até com ele, que coincidia com aquilo que eu estaria finalizando a série de exposição da primeira epístola de João, que estava fazendo aos domingos pela manhã, e ele pregou em cima de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz, né, esta é a confiança que temos para com ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí eu falei, pastor João Batista, olha o que você vai falar no domingo, eu preciso de completar aqui o restante do versículo. E dentro daquilo que o bispo veio falando, na última terça-feira eu pontuei mais uma vez essa questão da importância da oração, falando sobre Efésios 6,18, quando nós observamos ali 4 com toda oração e súplica, em todo tempo, com toda perseverança e por todos. Paulo menciona esses 4 todos no versículo 18 de Efésios 6. Isso vem ardendo no meu coração acerca desse assunto,
da oração, da busca, da dependência ao Senhor, da importância de buscarmos a Ele. E em meio à reflexão, já no finalzinho, partindo para o momento de dobrarmos os nossos joelhos, citei a ocasião de Elias, a maneira como também Elias orou por uma situação. E mencionei o versículo 13, anterior ao que nós lemos aqui, falando de tempos de crise, de momentos difíceis. E revisitando o livro, há uma frase do pastor Edson Queiroz, que ele então escreveu nesse livro, no exemplar de 2016. Crise é oportunidade de avivamento espiritual. Isso se houver verdadeiramente uma mudança de comportamento, de atitude no meio da igreja. Pois Salomão estava aqui edificando o templo, apresentou tudo ao Senhor, e Deus, a partir aqui do versículo 11 até o versículo de número 22, nós vamos ver a resposta de Deus, a atitude de Salomão ao edificar o templo, respeitando, né, todas as prescrições daquilo que o sacerdote tinha que fazer, as ofertas, apresentando a Deus, até que chega um momento que Deus então responde. E em meio a essa situação, traça aqui um episódio de crise. O versículo 13, o versículo anterior, é um cenário de crise, quando então assim diz o próprio Deus: se eu cerrar, leia na sua Bíblia, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o povo. Então um cenário aqui de escassez, um cenário de crise. Lembrando sempre, né, de um contexto onde um povo que vivia de cultivar a terra, onde a importância da produção, da agricultura, era fundamental para o enriquecimento, para a questão econômica do povo, e principalmente também a criação dos animais. Ora, havendo gafanhoto que devorasse, não tendo chuva, né, os animais morrendo, isso estabelecia uma crise, uma situação econômica precária. Então, Deus está falando, se isso porventura acontecer, aí ele então vem no versículo que nós lemos, o 14, se o meu povo. Então ele está falando quem? É o seu povo. Está falando num contexto de consagração de um templo, num lugar onde o povo se reúne, ou se reuniria para adorar, glorificar e fazer as suas petições, ou apresentar as suas ofertas. E ele diz, num cenário como esse, se porventura vier uma crise, se porventura viver um momento de escassez, se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, então ele está falando ao seu povo. E essa mensagem é para nós somos o povo de Deus, amém? Você se considera o povo do Senhor? Então a necessidade de ver avivamento, né, de buscar isso é minha, é sua, é de todos nós. E eu falava de Elias, quando ele no primeiro capítulo do livro de Reis, no capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, se não me falha a memória, ele fala para Acabe, Acabe sobe, vai para o seu lugar, onde você possa fazer uma refeição, e tudo indica, diante de um cenário que era de crise, até porque se passavam 3 anos e meio que não chovia, então era um momento de escassez, de crise. E Elias chega e fala para o rei, olha, sobe, faz a sua refeição, e normalmente essas refeições eram refeições de celebração, mas ele foi para o alto do monte, ele foi orar. E ele então pegou a companhia do seu moço, e ali ele começou a interceder. Elias tinha ciência da promessa do Senhor, que estava chegando o momento de Deus cumprir, de Deus voltar a abençoar o povo. Ele já tinha restaurado o altar, o lugar do culto, naquele embate junto, né, aos profetas de Baal. Então todo um ambiente propício para o Senhor abençoar novamente a nação que estava vivendo um momento precário. O rei sobe para se alimentar, um sinal de celebração. Mas Elias, mesmo ciente da promessa, da graça de Deus, do mover que Deus estava para fazer, ou seja, chuva era a resposta de Deus, era a provisão de Deus, alimento crescendo, os gados tendo o que comer, os rebanhos também tendo com que se alimentar. Isso significava prosperidade, crescimento, né? Fim de uma crise econômica. Mas Elias começa a orar. E ele numa posição de cócoras, né? As mulheres aí que tiveram parto normal, né? Sabe o que é isso? Como quem está ali gerando, ele coloca a sua cabeça entre as pernas e se ajoelha e se rende.
e ora, e na medida que ele ora, ele fala para o seu moço, sobe, olha para o mar, vê se há alguma coisa, vê se tem algum resultado, porque quem ora tem uma expectativa de um resultado, de um mover, de uma transformação, e assim ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e até aqui nada, e o moço não trazia, o seu servo não trazia nenhuma resposta significativa, algo que pudesse dar uma luz ou despertar, né, uma certeza que estava então algo para acontecer, até que na 7ª vez o moço vai, observa e vê uma nuvem pequena do tamanho, né, da mão de um homem. E Elias então diz lá para o rei se ajeitar depressa, porque vem chuva aí, vem água, mas veja, houve um processo de busca. Então, crise é uma oportunidade de avivamento espiritual. Se eu e você, como povo de Deus, como filhos do Senhor, entender isso e quebrantar o nosso coração, mudar de atitude e nos apresentarmos diante do Senhor. Porque nós vamos ver aqui algumas condições para isso. Então, o verso em questão fica claro que é preciso estar alinhado ao desejo de Deus e à sua vontade. Há uma condição. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, que crê em mim, que sabe da importância desse lugar hoje que eu estou aprovando a sua oferta, a sua celebração, Salomão, e de todo o povo aqui que se reúne, mas se porventura acontecer situações como essa é a postura do povo, assim que vocês devem se comportar, essa é a condição. Porém, amados irmãos, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer essa observação, é preciso ter um cuidado para não pensar que somos nós que promovemos o avivamento. O cuidado para não nos orgulharmos das nossas obras e achar que é resultado daquilo que nós fazemos, da forma como nós reagimos. Não, o avivamento quem promove é o Senhor. Porque em tudo que diz respeito à sua obra, importa que o seu nome seja glorificado e exaltado. E a parte B, né, desse versículo vai então dizer, o próprio Deus: então eu ouvirei do céu. Quem vai ouvir do céu? É Deus, o Senhor, é Ele que vai ouvir. Então ele fala que vai perdoar, e a promessa de abençoar: sararei a terra. Então quem promove o avivamento é Deus. Isso é preciso ficar claro, para que a gente não venha achar que somos nós, é a nossa obra, é a nossa atitude. Quem opera é Deus, e o faz quando, onde e da maneira que Ele quer. Ele é poderoso para realizar. O nosso papel é simplesmente de seguir as condições determinadas por Ele, e uma vez acontecendo, o nome dEle ser glorificado e ser exaltado. Então há condições aqui. Mas o que o Senhor requer da igreja? O que o Senhor requer da minha vida? O que o Senhor requer da sua vida? Né? E hoje eu coloco aqui, como eu disse, se eu tivesse a oportunidade eu trocaria. Mas como de costume eu tenho feito, eu ouço as mensagens, mesmo aquela que eu prego, e certamente durante essa semana eu vou sentar para ouvir. Assim como mais uma vez, mesmo tendo todo o meu esboço pronto, hoje à tarde fiz questão de gastar pelo menos mais 1h30 revendo, lendo e falando: Senhor, fala comigo primeiro. E depois fui orar, dobrar os meus joelhos e me quebrantar, porque isso tem que mexer com o meu coração. E eu preciso entender isso, porque eu sou igreja, como você, como nós que estamos aqui, e há uma espera da igreja. Temos vivido tempos difíceis, mas se a crise... Seguindo então ali a frase, né, do saudoso pastor Edson Queiroz, gera um avivamento. Então vamos ver o que o verso nos fala, o que nós podemos tirar aqui, quais são as condições que nos apresenta aqui o texto. E a primeira delas é a humilhação. Eu quero citar alguns versículos para reforçar cada um desses tópicos. Porque quando se trata de se humilhar, é bom lembrar daquilo que Jesus falou em Mateus 23:12, quando ele disse: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas todo aquele que se humilhar, será exaltado. O salmista, no Salmo de número 138, versículo 6, falando sobre Deus e daquilo que ele vê, ele diz: embora esteja o Senhor nas alturas, Ele olha para os humildes. Deus conhece, sonda os nossos corações.
Mas ainda deixa aqui um outro versículo falando da importância de se humilhar e daquilo que Deus está vendo, daquilo que Deus olha para nós. Quando então Isaías 57, inspirado pelo Senhor, né, pelo poder do Espírito de Deus, Isaías então fala aquilo que é a vontade de Deus, é a voz de Deus, mencionando aquele que está nas alturas. E o verso de número 15, não precisa abrir, mas de Isaías 57 diz assim: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito, humilde de espírito, para dar o novo ânimo ao espírito humilde e um novo alento ao coração do contrito. É preciso nos render, o Senhor está atento. É preciso a gente se humilhar. Humilhação é a afirmação da sua incapacidade, da minha incapacidade. Quem sou eu? Não há em mim poder, condições para dizer que eu posso, que eu faço. Então, quando eu me humilho, eu estou me despindo, eu estou tirando a minha indumentária, a exemplo do que Naamã fez ali para mergulhar no Jordão e expor a sua lepra, a sua situação, mas numa busca de cura. Então, eu reconheço que não há nada em mim que possa eu afirmar que eu faço e aconteço. Então, a humilhação é a afirmação da nossa incapacidade, mas também é o reconhecimento da dependência de Deus, que precisamos do Senhor. É uma expressão também de aquebrantamento. E quando fala de quebrantamento, eu li aqui no início do culto, quem estava aqui no início? Eu li um salmo de quem? Talvez você não possa, não lembre o autor, mas pelo menos o salmo você lembra? 32, o salmo de Davi, é um salmo de confissão. Um outro salmo de Davi, de confissão muito conhecido, é o salmo 51. Quando Davi passa a ter ciência da sua condição, quando cai a sua ficha acerca de um pecado que ele havia cometido. O salmo que nós abrimos o culto, nós vimos a importância de confessar, de ter ciência de quem somos. E Davi, então, sendo um rei, tendo o poder para oferecer as melhores ofertas, lembrando que na ocasião, no tempo de Davi, assim também como nesses dias aqui, ainda estava ali sobre o regime do Antigo Testamento, das leis, de todas aquelas cerimônias, de todos os sacrifícios que eram exigidos, de holocausto. Como Salomão aqui na apresentação do templo, na edificação do templo, ele fez e apresentou o Senhor. Só para você ter uma ideia, o versículo de número 5 desse capítulo 7 diz assim: ofereceu o rei Salomão um sacrifício, melhor dizendo, olha só a quantidade, amados irmãos, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Dá para fazer um churrasco aí, né, um ano inteiro, ainda sobrava, né, 22 mil bois, mais de 100 mil ovelhas. Mas Davi, que era tão rico, tão poderoso, aliás, deixou toda uma economia para que seu filho pudesse construir o templo, lembrando que o desejo de construir um templo, uma casa para abrigar a arca, nasceu no coração de Davi. Deus não o permitiu, mas falou que cumpriria a promessa através da vida do seu filho. Salomão assim o fez. Davi poderia oferecer também essa quantidade de bois, de ovelhas, quando então ele cometeu aquele ato de adultério com Batseba, quando então ele promoveu, foi aquele que arquitetou a morte do seu marido. Mas ele compreendeu que não era o que o Senhor esperava. Isso era fácil para ele como um rei, mesmo com essa quantidade de animais que certamente custaria muito. Quando então no capítulo 51 do Salmo, no versículo de número 17, ele então tem a consciência e diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não são bois, não são ovelhas, não são muitas coisas, mas é uma rendição, é se humilhar e se render diante da presença dEle, porque os olhos do Senhor estão atentos aos humildes, aqueles que se humilham diante da sua presença. Então, essa é uma das condições que nós encontramos aqui no texto, fala sobre humilhação. Um outro aspecto, um segundo ponto, é arrependimento. Arrependimento, amados, é algo fantástico,
que ele é capaz de promover até festa no céu. Quando nós lemos ali Lucas 15, onde Jesus vai falando de 3 parábolas, onde ele fala do filho pródigo, onde ele fala da dracma perdida, e quando menciona acerca da ovelha que se perdeu, ele então vai dizer no versículo de número 7 de Lucas 15, que haverá mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. Olha que maravilha, o que o arrependimento é capaz de promover festa no céu, alegria no céu. E a gente vai observar através da palavra do Senhor que arrependa-se foi a pregação daquele que foi o precursor, o que abriu o caminho. A voz que clamou do deserto. Quem era a voz que clamou no deserto? Quem? João Batista, o que preparou o caminho, né? O filho de Zacarias e Isabel, primo, né, de Jesus, aquele que preparou o caminho, a voz que clamou no deserto, a sua primeira pregação, a sua mensagem. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Ele falou: arrependa-se. No mesmo capítulo de número 1, no versículo 15, na Galileia, Jesus, então, na sua primeira pregação, na sua primeira mensagem, ele fala: olha, o reino de Deus está próximo, haverá um novo momento, e ele então diz: arrependam-se. Não foi diferente os apóstolos. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, de falar para aqueles que ficaram assim, né, extasiados com aquele acontecimento, com aquele avivamento, com aquele mover, né, do fogo que veio, as pessoas ali tendo aquela experiência, ele explica, ele fala sobre a promessa daquilo que estava escrito em Joel, mas logo a seguir ele começa então a sua pregação. E a pregação é o Evangelho, é Cristo, é Jesus, é o plano, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que perdoa, é o plano perfeito. Então ele começa a falar da obra de Cristo e como todos o rejeitaram. E atônitos que ficaram apreensivos, certamente gerou um temor muito grande no coração deles. E eles chegam ao ponto de dizer a Pedro e aos apóstolos: e aí, o que faremos? Então Pedro chega e diz: arrependam-se e sejam batizados. E assim ficou, amados, como marca. Esta é a palavra. Isso se tornou, então, a doutrina, porque assim eles pregavam, falando de arrependimento. Se tornou a doutrina da igreja. Sendo assim, a mensagem relevante também para os nossos dias, para a minha vida, para a vida da igreja. Hoje eu e você estamos aqui, somos igreja, somos o povo que se chama pelo seu nome. É tempo de arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Todos nós temos que arrepender-nos continuamente diante de Deus. E a palavra, né, para arrepende, ou para arrepender no original é o que? É metanoia. E alguns da tradução diz pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente. Isso é importante. Como está nosso pensamento, a minha mente, a sua mente? Lembrando do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse século. A igreja está se conformando, a igreja está deixando ser moldada. Não vos conformei, a ideia ali é de colocar uma forma, já disse aqui isso outras vezes, é de colocar uma forma a fim de que você esteja moldado no aspecto deste mundo. Aí Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Amados, o povo de Deus, o povo do Senhor, como também Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. O que faz a nossa cabeça? Então, o que está presente em nossa vida? Então, é preciso mudar de intenção, mudar de ideia. Nós somos do Senhor, portanto, para ter um relacionamento sério com Deus, precisamos de arrependimento. Mas arrepender do quê, pastor? Do pecado. Arrependimento precede a confissão. O salmo que nós abrimos menciona, mais uma vez, agora destacando o versículo 5 do capítulo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. É necessário arrepender do nosso pecado. Arrepender, irmãos, quanto igreja,
da nossa frieza espiritual. Quanto não são aqueles que estão estagnados, estão no estado de inércia, passaram a ter uma vida assim, de uma rotina, se acostumaram. Lógico, bênção de Deus é algo maravilhoso, mas se acostumaram com a bênção. Ele vem frequentemente aos cultos, mas a sua oração se tornou um ato mecânico. A leitura da palavra de Deus sempre é cansativa. Já não entregamos mais as nossas contribuições dos dízimos e ofertas com alegria, com prazer. Então é preciso haver uma mudança. O reino passou a ser apenas um conceito em nossa mente e não uma vivência. Então é preciso se arrepender dessa frieza espiritual. Se arrepender também de não estarmos fazendo a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, numa ocasião, no seu sermão, ele então exorta, advertindo, dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos digo? Precisamos nos arrepender, se de fato nós estamos não fazendo a vontade de Deus. E logo a seguir, isso está em Lucas 6,46, Jesus então vai dizer: mas aquele que ouve a palavra e coloca em prática, é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. É a mesma situação lá de Mateus 7. Mas em Mateus 7 não tem essa expressão anterior. Mas aqui então ele vai dizer: porque me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Mas quem ouve e coloca em prática é como aquele que edificou a sua casa na rocha. Porque virão momentos difíceis, as crises existem para todos. Todos, justos, ímpios, servos ou não, ela vem, mas qual é a diferença? Aí Jesus então vai dizer: quem ouve e coloca em prática. Ele edificou a casa na rocha, veio as águas, as enchentes, transbordaram os rios, mas essa casa não foi abalada. Por quê? Ele ouve e guarda a palavra do Senhor, ele faz a vontade de Deus. A melhor forma de termos um arrependimento, amados irmãos, é pedirmos, e que assim seja essa noite, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, como o próprio Senhor Jesus Cristo, ao mencionar acerca da sua vinda em João 16:8, dizendo: olha, essa é a sua missão. O Espírito Santo, ele te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço a Deus nessa noite que o Senhor acenda a luz, ou melhor, ele acenda um refletor, um holofote poderoso sobre as nossas iniquidades. E revela quem somos, e revele a nossa condição, como nós estamos vivendo o cristianismo, como nós estamos vivendo o evangelho. Tu sondas e me conheces, Senhor, que a sua luz venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, venha sobre nós, para que fique exposto a nossa iniquidade e assim possamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas além de nos humilharmos, de nos arrependermos, santificação. Eu convido você a deixar marcado aqui o texto. Enquanto preparava essa reflexão, me veio 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Também um verso muito conhecido. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 e 15. Aliás, esse versículo fazendo um paralelo com aquilo que Paulo falou em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, né? Pedro aqui está advertindo acerca de não ser moldado, de não voltar às velhas práticas, quando no versículo 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, vem o verso 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede o que, igreja? Sede santos, porque eu sou santo. Pedro cita a palavra, Levíticos 19:2. Pedro traz as escrituras,
aquilo que outrora o Senhor já havia falado, por intermédio de Moisés. Olha, diga, Moisés, ao povo, que eu sou santo, e esse povo tem que ser santo, como eu sou santo. Então, Pedro diz, olha, não vamos nos amoldar, não vamos deixar, que Paulo disse lá, que coloque uma forma sobre nós, e nos amolde segundo os conceitos, segundo essa falta de princípio que nós temos visto nesse mundo. Mas nós, como a mente de Cristo, não podemos retroceder, não podemos voltar para trás, não podemos voltar às velhas práticas. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós temos alguém como exemplo para a nossa vida, que é Jesus Cristo, que mostrou a sua santidade. E aqui então Pedro deixa claro qual é o propósito, é que tenhamos o caráter de Deus, e a ordem imperativa de Deus para os seus filhos é: sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra. Pedro escreve a igreja, escreve a nós. Ele cita a palavra, ele cita o Antigo Testamento. E hoje eu cito para você, Pedro, que citou o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, como Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada pelo Senhor, ela é útil, e hoje ela é útil para nos despertar, para que possamos viver uma vida de santidade. A Deus, igreja, é necessário se santificar. É necessário, e é para isso, para que isso ocorra, melhor dizendo, há uma sequência, 3 etapas. Primeiro, a convicção. Preciso ter consciência do pecado, consciência de quem eu sou, miserável, pobre, cego, nu, que careço da misericórdia e da graça de Deus. Uma vez que eu tenho consciência disso, aí vem então o arrependimento, que é essa mudança de mente, metanoia, essa transformação de pensamento. Agora nós temos a mente de Cristo, até que chegue o ponto da confissão, que é o acerto com Deus. Como vimos aqui, aqueles que acompanharam, se você não acompanhou, está gravado, na exposição da primeira epístola de João. Estou me organizando para dar continuidade às outras duas, né, segunda e a terceira, que são menores do que a primeira epístola. Mas quem acompanhou a exposição, um dos versículos, que é do primeiro capítulo da primeira epístola, versículo 8, diz assim: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Esse processo deve ser constante em nossa vida. Primeiro, essa convicção, quem nós somos? Nós somos pecadores. Arrependimento, mudança de mente, e esse acerto, essa confissão. E quando não há confissão, isso impede o agir, o avivamento acontecer no meio do povo, da igreja, em nossa nação. Falamos tanto de avivamento, mas nos distanciamos da palavra, porque associamos avivamento a eventos, a algum momento de entusiasmo, de choro, de alegria, que pode acontecer, que não há problema nenhum. Somos gente, pessoas, nos emocionamos, mas é a necessidade de voltar às Escrituras, à palavra, de estar atento àquilo que o Senhor falou. Então é necessário, todos nós somos pecadores, e como João disse, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então é preciso ter essa consciência. Se não houver essa consciência, não experimentaremos o avivamento. Me chama muita atenção os versículos 1 e 2 do livro do profeta Isaías. Agora vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Isaías 59. Nós vamos ver a princípio o cuidado, o amor de Deus, qual o desejo de Deus. Esse é o desejo do Senhor. O versículo 1 fala da atenção de Deus pelo seu povo, do desejo de Deus de abençoar o seu povo, de fazer com que esse povo experimente da sua graça, da sua mão, do seu mover. Mas ele vai relatar aqui um impedimento. Por que não tem acontecido isso? Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Olha só que maravilha, volte aqui a sua atenção, a mão de Deus não está encolhida, o Senhor tem prazer de estender as suas mãos para abençoar, o Senhor não se faz surdo diante do nosso clamor. Porém, olha o que diz o versículo de número 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amados, isso aqui é muito sério. Deus é amoroso, sim. Deus nos ama incondicionalmente, como falei na semana passada acerca do amor do Pai, que deve corrigir o Filho com um amor incondicional. Deus é abençoador, sim. Percebemos que a mão dele não está encolhida, seus ouvidos estão atentos, mas o nosso pecado é impedimento. Por isso é necessário se santificar. A santidade, em essência, define a nova natureza do cristão, em contraste ao estilo de vida que tínhamos anteriormente. Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se adulterava, não adultero mais. Se me embriagava, não vou mais viver na vida de um beberrão, na embriaguez. Agora é diferente, é mudança de vida, é transformação, é nova natureza. Hoje nós somos filhos da luz e precisamos viver como tal. Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. E concluindo esse terceiro aspecto da santificação, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: sem a santificação é impossível ver a Deus. Santidade, humilhe-se, arrependa, santifique-se. Voltando ao texto de origem, 2 Crônicas 7,14, tudo isso é preciso ser feito com oração. Oração com fé, que é certeza. Mais uma vez, então, reporto aqui a série de mensagem da exposição, principalmente o capítulo 5 de 1 João. João dá ênfase à importância de ter certeza, onde por diversas vezes ele usa a expressão sabemos e sabemos. Então é preciso ter essa certeza, essa convicção, nós sabemos. E a Bíblia afirma que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Então é oração com fé e também com jejum. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. É vontade de Deus realizar as suas obras, como nós cantamos. O muito que nós temos visto não passam de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Deus quer fazer. Mas como ele falou para Salomão aqui, olha, se eu cerrar os céus, se não vier chuva, se vier o gafanhoto, devorar tudo, ou seja, se pintar esse quadro, esse cenário de crise, e olha, amados irmãos, nós estamos vivendo uma crise que se estendeu a todos os continentes, uma crise em todos os aspectos, corrupção, crise moral, a igreja fria, ou a igreja entusiasmada, a igreja adentrando, ou melhor, permitindo adentrar as suas portas, certos costumes que não convêm aos santos, tudo isso para agregar, tudo isso para ter uma multidão, abandonando os preceitos, abandonando a vontade de Deus, abandonando a verdade, e todos no entusiasmo, dizendo, eu sou povo de Deus, eu tudo posso, mas não percebe o quanto estamos caminhando para um abismo, o quanto estamos distantes do centro da vontade de Deus, e a igreja vai sendo ridicularizada, porque uma coisa é nós sermos perseguidos como cristão por confessar a nossa fé em Cristo. Agora outra coisa é quando nós somos ridicularizados pela postura, pelo mau exemplo, pelo mau comportamento, por lideranças que embora professam o nome do Senhor, mas não cumprem com suas obrigações. Suas igrejas estão em dívidas e por isso eu preciso me associar ao governo para que eu tenha uma vantagem, um retorno e a minha dívida seja então cancelada. Não há só essa boa intenção do nome de Deus estar à frente da nação, há uma boa intenção do que o seu bolso esteja cheio. E essa igreja que vai prevalecer, que Deus tenha misericórdia de nós.
É fundamental nos arrependermos, nos humilharmos diante do Senhor, para que de fato uma transformação aconteça. Queremos vida, queremos ver a graça de Deus, queremos ver famílias abençoadas, mas esse querer, ele tem que vir acompanhado diante dessas condições, de quem se rende, de quem se humilha, de quem se santifica, de quem ora a Deus. É preciso orar e orar até que do alto sejamos revestidos de poder, igreja. Foi essa atitude de Elias. Ele orou. O seu moço ia, olhava lá, não tem nada, profeta, não tem nada. O que vamos fazer? Vamos desesperar? Não, nós vamos orar. E ora, e gera aquela bênção, aquela graça. Não porque ele era o bom, mas porque Deus espera também que o seu povo busque a sua presença. Em alguns momentos com jejum, que é uma disciplina que tem sido esquecida, mas é uma disciplina espiritual, que nós comunicamos a Deus, que nós estamos ali em total dependência. O jejum é dizer, olha, estou sem saída. Se Deus não intervir, se Deus não atuar, estamos perdidos. É uma declaração que fazemos a Deus quando nos abstemos do alimento para sermos fortalecidos e alimentados por Ele. Olha, se há algum prazer maravilhoso é de comer, né? Quem gosta aqui de comer, né? É bom. Quando você pode comer uma coisa diferente, melhor ainda, né? É bom, né? E Deus não reprova, Deus reprova a glutonaria. Mas comer algo saudável é bom. Havia festa reservada exatamente para isso. A Páscoa era celebrada, antiga, né, com um banquete. Mas quando nós jejuamos, nós estamos mostrando a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. Nós estamos nos abstendo do alimento que é bom para a gente, para sermos fortalecidos, alimentados por Deus, alimentados por Ele. Então essa tríade, oração, fé e jejum, ingrediente para alcançarmos o avivamento. Mas em quinto lugar, porque aqui ele fala de oração, mas ele fala também de busca, que é algo que vai além. Isso me faz, lembrar de alguns versículos da palavra de Deus que quero citar aqui para os irmãos, como o Salmo 42, versículo 1 e 2, quando o salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto está perto. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem tido essa fome, essa sede de Deus, de buscar até que você encontre o Senhor. Eu acho tremendo a passagem. Tanto Mateus e Marcos, eles fazem um relato da libertação da filha da mulher cananeia, ou a mulher de origem cirofenícia. Mateus fala de uma forma, Marcos apresenta, e Marcos dá um detalhe interessante. Quando então Jesus, indo para as terras de Tiro, ele então procura uma casa com o desejo de ali ficar e se ocultar. Depois você veja em casa o versículo de número 24. Foi para Tiro, foi para as terras de Tiro, entrou numa casa que o seu desejo era que ninguém soubesse. Aí o finalzinho do versículo diz assim: no entanto, ele não pôde ocultar-se. O desejo de Deus, de Jesus com seus discípulos, é de estar escondido, que ninguém, pudesse descobrir. Mas aí vai dizer que uma mulher, cananeia, ou de origem cirofenícia, ela vai e encontra. Quando eu penso sobre busca, eu penso isso. Parece nesse esconde-esconde da alma, nesse momento de uma fome, de uma sede, não de pão, porque nem só de pão viverá o homem, não apenas de uma água que sacia, nos momentos que estamos no intenso calor, mas uma fome de Deus, nessa busca, num pão que não é o pão que
comemos, que palpamos, mas o pão vivo, o pão das nossas necessidades sentidas, a aflição que aquela mulher estava. Jesus, então, ele vai e entra numa casa com o desejo de ficar ali escondido, de ocultar-se, mas ele é encontrado por uma mulher que o busca de todo o seu coração. E é exatamente isso que eu preciso pensar, e que eu quero levar você a pensar nessa noite. Você tem tido essa fome de Deus? Essa busca pelo Senhor tem estado a esse ponto? Pense nisso. Por exemplo, se você ficar 3 dias sem orar e ler a Bíblia, que diferença fará? Para eu e você pensarmos. Se você ficar 2 domingos sem vir à igreja, haverá um efeito em sua vida? As disciplinas espirituais, tais como jejum, oração, estudo frequente da palavra de Deus, não apenas ouvir num dia de domingo a pregação, mas diariamente buscar, como o salmista diz, de dia e de noite, medito na palavra do Senhor. Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na sua lei dia e noite. Então, disciplinas espirituais como oração, estudo na palavra, são necessários em sua vida, ou você consegue viver sem elas? Será que os versos aqui citados, como no Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede da tua presença, como Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração, será que esses versículos realmente refletem a nossa vida espiritual? Como eu e você temos vivido? De fato, a nossa alma anseia por Deus, temos sede de Deus, buscamos a Ele intensamente, com todo o nosso coração. Pare e pense sobre isso. E continue pensando quando você sair essa noite da igreja. Pense sobre isso no restante dessa noite. Pense sobre isso durante essa semana, para ver se de fato os versos que nós ouvimos, eu citei aqui, reflete a nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, acerca da nossa caminhada de fé, a nossa caminhada espiritual. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar. E eu deixo aqui por último lugar, uma 6ª condição, que é um alerta também. Coloque o foco em Deus. Romanos 11, 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo também escreve a seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero ler contigo uma oração fantástica que o apóstolo Paulo faz aos irmãos em Filipos. Uma igreja fiel, uma igreja desprendida, mas ele deixa ali uma recomendação de grande importância, não só para Filipos, mas para mim e para você. Abra em Filipenses, capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos, Filipenses 1. Já estou finalizando. Eu pediria de uma forma cautelosa, e silenciosa dentro da medida do possível, que os nossos músicos, pessoal do louvor, assim também pudesse estar ali tomando os instrumentos. Tem hora que não tem gente, quase que rasga a Bíblia, né? Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. Versículo 9 e 11, olha a oração fantástica que Paulo faz a esses irmãos. Filipenses, capítulo 1. Diz assim, versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, ou discernirem o melhor, e serdes sinceros
inculpáveis para o dia de Cristo. Verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória de quem, igreja? Para a glória e o louvor de Deus. Que oração fantástica. Porque o foco é Ele, não pessoas, não homens. Homens não geram um avivamento. Deus não divide a sua glória com ninguém. Às vezes as pessoas querem se apegar a uma figura, a um homem, a uma autoridade, ou então não um congressista, e organizam um grande evento com cantores famosos, se é que se pode dizer isso no meio cristão. A fama não tem nada a ver com o conceito cristão, mas assim se reúnem, trazem lá um bambambam do Pentecoste, mas amados, avivamento não está na pessoa. Deus não divide a sua glória com ninguém, o foco é Ele. Nem as bênçãos, ainda que existam, glórias ao nome dEle, vamos testemunhar, vamos falar daquilo que Ele está operando, vamos falar daquilo que Ele está fazendo, vamos afirmar acerca da sua glória e da sua grandeza, mas reitero, o foco é Ele. E cuidado para que o foco não esteja no avivamento. Eu vivi alguns momentos de experiência na igreja, alguns irmãos aqui tiveram a oportunidade de viver isso, vivenciar, seja na Nova Vida ou na igreja que você pertenceu. Nós tivemos alguns momentos assim, do mover do Espírito Santo. Mas aí o crente começou a estabelecer, se o culto não for assim, se o culto não tiver isso, se o culto não acontecer isso, então não foi bom. Aí mudou, reverteu as coisas. Passaram a olhar para o acontecimento, para o avivamento. Enquanto Moisés ficou ali, extasiado, maravilhado, com a sarça que ardia em chama, vamos ver assim, como se fosse ali, eu visualizando aquele arbusto ali, enquanto Moisés estava encantado com o evento, ele não percebeu a dimensão do lugar que ele estava, quem estava falando com ele, quem estava se comunicando com ele, e ele então achou que poderia invadir ali o cenário de qualquer forma. Aí Deus chega e fala do meio daquela sarça que estava em chama e não se consumia: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você está é santo. Porque avivamentos, amado, não é você ficar preso a acontecimentos, a eventos, porque quando se prende a eventos e acontecimentos, nós estamos perdendo o foco. O foco é Deus, a glória é dele, igreja. E é o nome dele que tem que ser engrandecido. Alabassurianda, alamanturicária, alabassurianda. É o nome dele que tem que ser exaltado, engrandecido. Portanto, que possamos quebrantar o nosso coração, focarmos em Deus e buscarmos o seu reino em primeiro lugar, para que assim as demais coisas se completem em nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não passe de nós, que não seja preciso que se levante uma outra geração para experimentarmos o avivamento, mas é necessário se humilhar, se arrepender, se santificar, orar, buscar a presença de Deus e focar nele, porque a glória é dele. O nome dele deve ser exaltado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, igreja. Que Deus encontre no meu e no seu coração, um coração que se humilha, que se quebranta, que se arrepende. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vivência? Não podemos ser apenas um povo de conceitos. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Feche os seus olhos. Vamos ver sua cabeça. Oh, alabalabassurianda, alabassuricária. Oh. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado,
um coração contrito e quebrantado, que se rende diante dele. Oh Jesus, eis-me aqui diante da tua palavra. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, e que o Senhor possa despertar o nosso coração, que sejamos feridos essa noite, para reconhecer a nossa condição de pecadores que somos, e nos prostrarmos diante de Ti, e buscarmos a Sua face. Davi disse: confessei-te os meus pecados, e das minhas iniquidades tu não lembras mais. O perdão é um ato legal, igreja. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Primeiro você tem essa convicção, você se arrepende, e o arrependimento precede a confissão. Então você confessa, você fala da sua condição e busca na sua graça o seu amor, a sua presença, o seu poder. Ah, Jesus, até quando? Até quando, ó Deus, essa igreja vai ficar adormecida, Senhor? Até quando a frieza espiritual? Não somos nós que temos que estabelecer condições para servir e fazer a obra. É Ele que diz, é Ele que estabelece as condições. Foi Ele que disse: se acontecer isso, eu ouvirei. E às vezes nós ficamos relutando na nossa vaidade, na nossa prepotência, achando que nós podemos condicionar e dizer o que deve acontecer para fazermos a obra. Não somos nós, não é eu e você que condiciona. As condições parte do alto, parte de Deus. E Deus nos chama a atenção essa noite. Deus nos confronta essa noite, porque Ele ainda tem esperança que o povo que se chama pelo seu nome venha se humilhar. Ele tem esperança que esse povo, que é a sua igreja, se arrependa dos seus maus caminhos, se santifique, busque e viva um relacionamento sério com Ele. E quando tudo isso acontecer, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é dele, porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. E que o nome dele seja glorificado, que o Senhor abra os céus e aviva o teu povo, e aviva a tua igreja, Jesus. Oh Jesus, faz de novo, realize, ministre sobre nós. Oh Espírito Santo, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, meu irmão. Mas saia daqui essa noite pensando e meditando sobre essa palavra. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Não há como dimensionar o seu amor, a grandeza do poder. Por isso é Ele que realiza. Por isso é Ele o autor do avivamento. Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quão insondáveis seus juízos e os seus
Pode erguer as suas mãos para glorificar e dar a Ele a glória que é devida. Faça isso. Aleluia. Glória. Presença. Obrigado, Jesus. Ainda com as suas mãos erguidas, Senhor, bendizemos o teu nome e somos gratos por essa noite. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, onde tivemos esse encontro contigo. Obrigado pelo seu amor e por nos amar. O Senhor nos disciplina porque o Pai corrige o filho que ama. Obrigado pelo seu amor e o seu cuidado e por nos despertar para uma vida nova em Cristo, e que assim, ó Deus, possamos prosseguir em conhecer, em buscar ao seu nome e a tua presença. Receba esse culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Agora, Pai, estaremos retornando aos nossos lares, às nossas casas. Que saiamos daqui pensando e meditando. Mas dê-nos um restante de noite abençoado, um sono reparador, uma semana como filhos seus, filhos da luz, que possamos brilhar diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifique o seu nome que está nos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Então, uma boa noite. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até